passarinho quente trouxe. Mar, baías, rios, furos, estreitos, lagos, igarapés, igapós, campos inundados, imensos aguaçais, viveiros de inclassificáveis espécies vegetais, minerais e animais são lugares amazônicos onde se inscrevem muitas histórias. Nos Marajóis, anteparo frente ao mar, foram esses elementos fluviais que permitiram a homens e mulheres de matrizes multiétnicas, desde os tempos mais longínquos, a descobrirem saídas para sustentar vidas, alinhavar identidades, saberes e religiosidades na insularidade de seus modos de ser, trabalhar, festejar e morrer. No Pará fica o arquipélago do Marajó, considerado o maior arquipélago flúvio marítimo do mundo, formado por cerca de 3.000 ilhas e ilhotas. É banhado pelo rio Amazonas, pelo rio Tocantins e o Oceano Atlântico. Sua extensão territorial é de aproximadamente 50.000 km². No arquipélago do Marajó existem 557.231 habitantes espalhados nos 17 municípios a ele pertencentes, que são Afuá, Anajás, Bagre, Breves, Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Moaná, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista e Souro. O Marajó é dividido em Marajó Oriental, que inclui os municípios de Cachoeira do Arari, Chaves, Moaná, Ponta de Pedras, Salvaterra, Santa Cruz do Arari e Souro. E o Marajó Ocidental, o qual pertence Breves, Afuá, Anajás, Bagre, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Portel e São Sebastião da Boa Vista. A gente tem uma formação básica, primeiramente de indígenas. Os relatos que a gente tem históricos, cartas do padre Antônio Vieira se dirigindo ao rei de Portugal, marcam a presença desses indígenas no Marajó. São uma parte documentada que a gente ainda tem. Essa região aqui onde nós moramos, a cidade de Breves, não tinha indígena. Eles estavam pelas margens dos rios, dentro das florestas. O primeiro contato vai ser com esses missionários portugueses, né, que vêm com a missão, dentro daquele projeto de missões, de converter esses índios. Quando chega o século XIX, essa presença portuguesa ela continua muito forte, uma família vai trazendo a outra. A composição da cidade vai ser basicamente portugueses e indígenas. No século XVIII e XIX também a gente já vai ter a presença africana. Não como algo que seja muito forte. A gente tem sim descrições de fazendas onde se utilizava essa mão de obra escrava. A gente tem registro de recibo de compra e venda de escravos. Então eles chegam comprados. Então, muitos deles vêm para trabalhar nos seringais. Uma parte é comprada e uma parte é fugitiva, que consegue escapar de outros lados do Marajó e eles vêm entrando a floresta e vão compondo também, escondidos pela floresta, pelo mato, amocambados, como a gente fala. Para além desses grupos, aí a gente tem os judeus chegando também, grande parte no século XIX. Eles vão compor esse nosso quadro étnico. São pessoas que são diretamente ligadas ao comércio e eles vão compondo, então, os espaços rurais e a cidade. Então, a nossa formação étnica, ela é basicamente composta por indígenas, por africanos, por europeus, basicamente portugueses, por judeus, marroquinos. Para que su mala novia,
Marajó pode muito bem ser denominado de Marajóis, no plural, devido à sua grande pluralidade étnico-cultural e suas diversas realidades, as suas realidades sociais de uma cidade a outra. Falamos da nossa herança afro-indígena e como, até hoje, preservamos no cotidiano, na culinária, na religiosidade e no nosso modo de interagir com o outro. Porém, não somente os nhegaíbas, os indígenas, os africanos e os portugueses contribuíram para a nossa formação sociocultural. Os judeus, oriundos do Marrocos, tiveram a sua participação na história do arquipélago do Marajó. Os judeus marroquinos vinham em embarcações como essas daqui, na qual eu estou, vindos de uma viagem muito desgastante, de 12, 13, 14 horas, até mesmo 15 horas de viagem. Chegavam aqui em meio ao desconhecido, só com a esperança de realmente fazer a vida, tentar a sorte. Então, é muito interessante nós filmarmos desse momento aqui e podemos sentir a esperança, a vontade de estar numa terra em que eles pudessem ser tolerados, como era o caso da região do Marajó. Utilizando de embarcações conhecidas como batelões e igaritéis, como esses aqui atrás de mim, eles revendiam, na verdade, mercadorias nos distantes seringais em troca de borracha, castanha, bálsamo de copaíba, sova, balata, ucuquirana, peles de animais silvestres, dentre outros gêneros para exportação. Meu nome é Alegra Botebol, eu sou neta da Alegria Botebol. O meu nascimento era Alegria, aí eu coloquei Alegra, sobrevivência marajoara. Vim falar um pouco sobre a minha avó. Ser neta da Alegria Botebol é gratificante, ser neta de uma pessoa assim tão guerreira, tão forte. Para mim ela é uma fortaleza, uma pessoa que enfrentou os pais para viver um grande amor, apesar do amor dela não ser tão correspondido, né? Já que naquela época o machismo imperava, as mulheres não tinham voz. E aí ela enfrentou todo mundo por causa dessa família. Se ela não tivesse feito isso, né, nenhum de nós existia agora, os descendentes dela. Eu resolvi resgatar o nome Botebol para me sentir pertencida a essa família, né? Porque só Alegra Miranda parecia que eu não era dessa família. Aí eu resolvi ter esse pertencimento, né? Rebuscar esse passado, né? Que foi tão interessante da história da nossa família. Eu sou Lucinei Miranda dos Reis, também Botebol, neta de Alegria Botebol, bisneta de Simão Amor Botebol, que veio do Marrocos, que foi para o Ceará, depois veio aqui para Breves para casar suas filhas com o sarrafo. Minha avó, Alegria, falava sarrá. Eu acho que é essa que é a pronúncia, né? Mas ela não quis o casamento, né, com ele, casou com um cristão, né, que era meu avô Quintino. E por isso ela se afastou da família, né, se afastou dos pais, ficou sem ver os pais. Então, pouquíssimo ela falava, né, porque ela era proibida pelo meu avô de falar sobre os judeus, sobre os costumes judaicos. Então, a gente não entendia, eu era criança, não entendia por que ela não tinha religião. Porque nós somos evangélicos, né, somos cristãos, então a gente não entendia porque ela não tinha religião, não seguia Jesus, né. Então, hoje eu entendo que ela tinha a religião dela dentro dela. A formação da identidade judaica marroquina na Amazônia se deu pelos laços familiares. Como diz o escritor Reginaldo Heller, a família, abre aspas, seria a primeira transformação como instrumento fundamental de preservação da identidade.
A família sendo elemento de um novo e maravilhoso descoberto pelo imigrante e que o encantou como uma espécie de sedução hipnotizante, a família cabocla. Fecha aspas. Quais eram as famílias judias que aqui chegaram? As informações colhidas no cartório de imóveis foram muito importantes para identificar quem eram algumas dessas famílias que viviam no Marajó. Encontramos a presença dos Atias, Barcessá, Farache, Sixo, Benatá, Cefati, Pérez, Sarrafe, Xerique, Rofé, Bembergui, Benguigui, Gabai, Garçon, Benchimol, Bentolila, Botebol, Bedrihan, Azancot, Chocron, Levi, Benassuli e Meluli. Dessas famílias nasceram 3 grandes marajoaras que se tornaram referências de boa conduta, sucesso profissional e que conseguiram mudar a sua realidade e mesmo a realidade da sociedade marajoara e amazônica. São eles Davi José Pérez, Eliezer Levi e Jacó Gabai. Jacó Isaac Gabai era o mais jovem entre os irmãos que migrou para o Pará. Nascido em 1893, casou com Alegria Rofé Atias por volta do ano de 1919. Ele tinha 26 anos e ela 22. Juntos formaram uma família com 7 filhos. Jacó foi o único dos irmãos Gabai que se estabeleceu no Marajó, domiciliando-se na região do Buiuçu, zona rural de Breves, onde viveu na propriedade chamada Santa Cruz. Os primeiros filhos de Jacó e Alegria nasceram em Breves, mas logo a esposa e as crianças mudaram-se para Belém, enquanto o pai dividia-se entre a capital paraense e o interior do Marajó. Jacó pode ter chegado na região como muitos jovens judeus marroquinos de sua época, que eram aprendizes, empregados, balconistas ou regatões. Esses jovens, quando se tornavam bem-sucedidos, traziam outros parentes e amigos do Marrocos e constituíam seus próprios estabelecimentos comerciais nas vilas e localidades na beira dos rios e adquiriram propriedades onde praticavam o extrativismo florestal em parceria com os caboclos ribeirinhos locais. Na propriedade Santa Cruz, do Rio Buiuçu, adquirida em 1923, Jacó Gabai construiu o alicerce para o sucesso da sua família e gerações futuras. Quem conheceu aquelas terras nos anos de 1960 descreve-o como um lugar muito evoluído para a época, que tinha um engenho de fazer aguardente e açúcar mascavo, uma pequena serraria, uma indústria artesanal de sabão, usina de arroz e um comércio. Havia também algo raro para a época, luz elétrica. Na casa tinha água encanada, os galpões eram grandes e equipados e havia uma estação de rádio que se comunicava com as embarcações que viajavam para as regiões do Baixo Amazonas. Os comandantes informavam o trajeto, como estava a viagem e que horas iam parar no porto, pois na época alguns navios ainda navegavam a vapor e Santa Cruz do Buiuçu fornecia lenha para essas embarcações, inclusive as do governo federal. Através dessa estação, também era possível se comunicar com grandes distribuidoras comerciais em Belém e, por causa dela, quem estivesse em Santa Cruz do Buiuçu sempre era bem informado do que acontecia na capital. Dia de sábado, ele bebia, ele devia beber uma cachaçazinha, e aí ele ficava com aquela lua lá e ficava bravo com a gente, que a gente não ia lá, a gente estava bravo, então estava com aquela lua, não falava isso com a gente, não vinha, não recebia a gente que prestasse. Aí depois, quando passava, ele pedia desculpa a gente, ele pedia desculpa. Era jeito dele, aquilo era o tipo, fazer uma comparação até ruim, o tipo de uma doença que ele tinha que vir. Que chegava àquela altura, ele ficava naquele negócio daquela lua dele. Eu chamava de lua para ele. Primeiro ele trabalhava com o negócio da alambique, cachaça, depois ele tirou e ficou com a serraria lá. Eles ficaram trabalhando lá e a gente ficou comprando dele as madeiras, fiquei comprando e sempre nós estamos juntos. Muitos anos eu tenho conhecimento com eles, são umas pessoas muito conhecidas da gente aqui. Tinha a festa lá, a festa era bonita lá, mas a festa era boa, era maravilhosa. Ele morreu em Belém, só tempo porque ele foi para Belém doente, estava para lá e não voltou mais.
Jacó Gabay tinha uma embarcação do tipo lancha, que se chamava Mimi. E entre suas posses ribeirinhas destaca-se o Palácio de Cristal. E aqui na cidade, perto da Avenida Rio Branco, que na época se chamava Rua da República, ele tinha um sobrado aqui, que hoje são essas casas residenciais. O Jacó Gabay também era um homem rico de conhecimento e de solidariedade. Ele ajudava toda a comunidade local, tanto judeus como não judeus. Ele cedia espaço nas suas propriedades para a construção de vilas e para que os ribeirinhos pudessem manter o seu sustento pelo extrativismo, fazendo com eles parcerias que aqui na nossa cidade chamados de meação. Mas foi para os judeus marajoaras que ele se tornou fundamental. Após o declínio do ciclo da borracha e o êxodo da maior parte da comunidade judaica marajoara para as grandes cidades, especialmente Belém e Macapá, Jacó Gabay assumiu responsabilidade pela preservação do judaísmo na região, transformando-se naquele que seria o último líder da pequena comunidade judia do interior de Breves. Ele sempre fazia questão de reunir as famílias dessa comunidade em grandes festas e era um profundo conhecedor da religião, ensinando os jovens as tradições judaicas. Sempre que possível, ele trazia um rabino de Belém para realizar cerimônias de Brit Milá e Bar Mitzvah das crianças e jovens. Todas as crianças judias, nascidas entre o final da década de 1920 e final da década de 1940, devem ao senhor Jacó Gabay a oportunidade de terem cumprido suas mitzvahs em algumas dessas ocasiões, mesmo ainda vivendo cercado pelas matas e rios das florestas marajoaras. Um ano depois, em 1883, nasce seu morador judeu mais ilustre, Davi José Pérez, líder comunitário, escritor, tradutor, advogado, economista e professor. Quando Davi José Pérez nasceu, em 1883, Breves estava passando pelo ciclo da economia da borracha, tendo uma grande alavanca nas suas finanças. Durante esse período, foi grande o surto da exploração vegetal na região, tanto pela imensa quantidade quanto pela excelente qualidade da matéria-prima aqui encontrada. Tal situação era facilitada ainda por Breves possuir posição geográfica estratégica em relação aos portos de exportação da borracha e, naturalmente, sendo rota de passagem dos grandes navios e vapores que transportavam cargas na região. Em função disso, logo surgiram no município estabelecimentos comerciais de grande porte, localizados tanto na cidade quanto na zona rural, que em seguida se tornaram importantes núcleos de povoamento da região, ocupados principalmente por comerciantes portugueses, imigrantes nordestinos, caboclos amazônidas, libaneses e judeus marroquinos. Estes entravam pelos furos dos rios, igarapés, formando vilarejos como São Miguel dos Macacos, Livramento do Ituquara, Jacarezinho, Jaburu, Tajapuru, Buiuçu, Corcovado e tantos outros. Como a prática do regatão era comum nesse período, Davi José Pérez também se tornou porém não era um bom negociador. Depois de perder a mãe, Dona Cota Malde Pérez, ele, com 14 anos, saiu de Breves para tentar a sorte com estudos no Marrocos, terra de seus pais. Ao retornar ao Brasil, agora para o Rio de Janeiro e já adulto, Pérez se tornou um grande literato e professor do Colégio Pedro II, fundando o primeiro sindicato de professores da região. É no Colégio Pedro II, já na condição de professor titular de latim, ele será alvo de antissemitismo dos anos 30, que antecedem a Segunda Guerra, com denúncias de influência de judeus no colégio. Antes desse acontecido, Pérez, judeu sionista, cria o jornal A Coluna, propagando o sionismo entre a comunidade judaica brasileira. Em 1925, Davi Pérez será o anfitrião de Albert Einstein, quando este veio ao Rio de Janeiro, fazendo um longo discurso para o físico alemão e para a plateia ali presente. A importância do professor Pérez para a história do município de Breves ganha contornos maiores à medida que a sua história vem sendo desvendada para a população. Porém, para a comunidade carioca e brasileira,
Os seus feitos intelectuais ainda hoje são lembrados e sempre homenageados com toda reverência, respeito e admiração por quem o conheceu. O município de Gurupá está localizado na região das ilhas, às margens do rio Amazonas, na mesorregião do Marajó, e possui cerca de 30 mil habitantes, com a maioria concentrada na zona rural. Vale dizer que durante seus mais de 4 séculos de existência, o território de Gurupá foi palco de diversos conflitos, desde a incursão holandesa até a conquista lusitana da região amazônica nos séculos XV e XVI. O último século foi marcado como um período estratégico para a colonização portuguesa, com o território de Gurupá sendo considerado um ponto importante ao longo do rio Amazonas. A população da região era uma mistura de indígenas e colonos, que cresceu em torno da fortaleza construída pelos holandeses no século XVII e que mais tarde passou ao domínio português. Na região de Gurupá, em meados do século XIX, calcula-se que a população oscilava entre brancos e indígenas no quantitativo de aproximadamente 700 pessoas. Entretanto, décadas mais tarde, com o advento da borracha, era possível registrar as famílias judaicas instaladas nessa região, sendo que a maioria no interior do município, como os Azulaio, os Cohen, Levi, Alcaim, Castiel, Sixo, Serruia, Barros, Sefarti, Benayon, Elzanat, Ben Sabat e Dabela. Os irmãos Abenatar estavam instalados na cidade, embora mantivessem negócios comerciais pelos rios e igarapés de Gurupá. Entre as famílias de origem sefaditas citadas, apenas os Sixo, Abenatar e os Benayon ainda têm descendentes que residem no município, e as demais famílias foram morar em outras cidades como Belém, Macapá e outras localidades do território amazônico ou se estabeleceram em outras regiões pelo Brasil. O escritor Dalcídio Jurandir descreve os transtornos enfrentados pelos judeus em Gurupá. Na fala de seu personagem judeu Ben Sabá, abre aspas, malquerença enxota a boa notícia. Um se aborrece com o outro nesta cidade, faz cair casa, mata mais vaca, derruba outra piche, acaba nos tirando o telégrafo, fecha aspas. Nessa perspectiva, está claro que havia certa desconfiança em relação aos judeus por serem considerados ardilosos pela maneira com que desenvolveram o serviço vinculado ao extrativismo da borracha e de outros gêneros, e também pela maneira como conduziam sua vida baseada no judaísmo, o que muitos moradores, impelidos pela formação religiosa cristã predominante em Gurupá, assim como por influência dos patrões, que eram donos dos seringais. Porém, há evidências também de uma relação cordial na maioria das vezes. Foi em Gurupá que nasceu uma das figuras mais importantes para o judaísmo marajoara e amazônidas, o Major Eliezer Levi. Eu sou Sérgio Simão, presidente do Museu Judaico de São Paulo, e vou falar hoje sobre meu avô, o Major Eliezer Levi. Ele era filho de Moisés Isaac Levi e Alia Levi, ela de Rabat, ele de Casablanca, e os pais vieram para abrir uma pequena loja de roupa feminina na cidade de Gurupá e atuaram no comércio durante muitos anos. O meu avô foi levado para Belém do Pará para completar seus estudos. Ele acabou se casando em 1900 com minha avó Esther Benoliel. O casamento foi realizado em Cametá e eles voltaram em seguida para Belém para se estabelecer em Belém. Tiveram 12 filhos e uma vida muito produtiva na comunidade de Belém do Pará. Ele inicialmente se estabeleceu com uma firma de comércio que chamava E. Levi e Companhia, de comissões e consignações, e ele participou depois do comércio da borracha, durante o ciclo da borracha na Amazônia. E também participou de uma companhia italiana de navegação que chamava CB Merlin. Eles tiveram 13 filhos, a mais jovem, minha mãe, sendo que 12 chegaram à idade adulta. O meu avô, ele acabou entrando para a Guarda Nacional, onde ele chegou ao posto de coronel, embora ele ficou conhecido historicamente como Major Eliezer Levi. E entre 1918, após o fim do ciclo da borracha,
Entre 18 e 26, ele atuou como advogado no escritório de Francisco Jucá Filho, que era procurador-geral da República, em Belém, e Álvaro Adolfo da Silveira, que era o chefe do Partido Conservador em Belém do Pará. E o Álvaro Adolfo da Silveira mais tarde se tornou senador da República. O Major Eliezer Levi ficou muito amigo, estabeleceu laços de amizade muito fortes com Álvaro Antônio da Silveira, acabou se tornando secretário de Oswaldo Aranha durante a votação na ONU da Partilha da Palestina. E disse que ele foi muito influenciado pelo meu avô, que era um grande líder sionista da região norte do Brasil. Na política, o Major Eliezer Levi se tornou amigo do governador Magalhães Barata, que era um grande político da região amazônica, e por décadas ele dominou a política paraense. E por conta dessa amizade, o Major Eliezer Levi foi nomeado intendente de Macapá. Macapá era então ainda uma cidade do estado do Pará, e o intendente era o cargo que valia à prefeitura. E lá ele governou em 3 períodos, iniciando em 36 e terminando em 45. Ele ficou muito conhecido em Macapá por ter construído o trapiche, que permitiu que barcos de maior calado atracassem na cidade e se iniciasse um comércio que aumentou muito a atividade financeira da cidade naquela época. Em Belém ele teve uma atuação comunitária muito importante. Ele se apaixonou pela causa sionista já no começo do século XX. E depois do fim da Primeira Guerra Mundial, ele fundou um jornal em outubro de 1918, chamado Kol Israel, a Voz de Israel. E esse jornal divulgava todo o ideal sionista e os acontecimentos informativos da comunidade judaica de Belém do Pará, na região amazônica. Ele era distribuído não só em Belém, como também nas outras cidades da região amazônica, e para os ribeirinhos também, as famílias judias que moravam à beira dos rios. E ele foi editado até 1926. O Museu Judaico de São Paulo tem uma cópia completa dessas edições do jornal Kol Israel, que são um marco importante na história do judaísmo paraense. Em dezembro de 18, com o fim da Primeira Guerra, foi organizado em Belém um desfile de carros alegóricos das nações que haviam assinado o armistício para o fim da Primeira Guerra. E o Major Eliezer Levi fez questão de colocar nesse desfile um carro alegórico da Palestina, onde a sua filha mais velha, Alia, sentada num trono, representava a Palestina liberada e em posse dos judeus, inclusive com uma bandeira que se assemelha muito à bandeira de Israel hoje em dia, com uma estrela de Davi azul no centro. Ele ainda em Belém fundou o Comitê Ahavat Zion, que quer dizer Amor a Sião, era dedicado à causa sionista na comunidade de Belém do Pará. E esse comitê foi a primeira associação sionista do norte do Brasil. Ele ainda fundou um externato misto Chaim Weizmann, que era uma escola judia para a comunidade brasileira. Isso foi em 1919, e fundou ainda um grupo para a juventude e para os jovens judeus chamado Grêmio Literário e Recreativo Theodor Herzl. Ele fundou ainda uma biblioteca judaica Max Nordau, onde ele dizia que a mocidade poderia obter conhecimentos sobre a sua origem e se orgulhar de pertencer à raça judaica. Ele lutou a vida inteira pelo sionismo na região norte, sendo muito ativo até a sua morte em janeiro de 47. Ele infelizmente morreu um ano antes da votação na ONU da Partilha da Palestina e não viu seu sonho realizado. Mas ele foi um grande lutador pela causa sionista na região norte do país. A perseguição e expulsão hispano-portuguesa forçaram os judeus a buscarem novas comunidades e países onde pudessem sobreviver como judeus. Muitos foram para a Holanda, Egito, Turquia, Grécia e a grande maioria procurou abrigo no Marrocos. Séculos depois, os descendentes desses judeus ibéricos saem do Marrocos e chegam para tentar a sorte na Amazônia. Essa herança ibérica fará parte do cotidiano do judeu marroquino na Amazônia e Marajó, através de um dialeto chamado Raquitia, que é uma mistura de espanhol, hebraico e árabe, também conhecido como um dialeto judeu hispano-marroquino, que era falado nos lares judeus entre as famílias, para assegurar que nenhum estranho entendesse o que diziam um ao outro. Porém, muitos judeus cantavam, enquanto trabalhavam nas matas amazônicas, canções que herdaram dos seus antepassados ibéricos usando o Raquitia.
Meu nome é Mário de Melo Kertes, nascido em 1944 em Salvador, Bahia. Meus pais, Jorge Kertes, judeu, húngaro, askenazi. Minha mãe, Sara Violeta de Melo, anteriormente Melul, sefaradi, judia sefaradi, nascida na Boca do Acre, no estado do Amazonas. A família da minha mãe já é a quarta geração de judeus sefaradi que saíram de Marrocos, por parte do meu avô materno, Salomão Melul, vindo de Tanger, e minha avó materna, Raquel Aferiati Melul, vinda de Mogador. Eles viveram muitos anos em várias cidades, inclusive em São Sebastião da Boa Vista, além da Boca do Acre, onde minha mãe, Sara Violeta Melul, nasceu. Ela tinha um irmão, Solon Melul. Esse Melul foi todo abrasileirado para Melo. A nossa vida aqui na colônia judaica da Bahia, quando eu era jovem, fiz o meu bar mitzvah, era muito grande. Era tão grande que no prédio onde funcionava a Sociedade Israelita da Bahia, nós tínhamos 2 sinagogas. No andar térreo, uma sinagoga menor, sefaradi, onde nós íamos. E na parte superior, uma maior, com os judeus askenazi, que tinham vindo do leste europeu, inclusive meu pai. A cultura nossa, da nossa casa, inclusive durante muitos e muitos anos, foi exclusivamente sefaradi, tanto que ouvíamos tanto minha mãe quanto minha avó e meu tio, Solon, falar raquitia. E meus irmãos, Carlos, o mais velho, Eduardo, do meio, de abençoada memória, e eu, ouvíamos, entendíamos e até conversávamos um pouco em raquitia. E nós temos divulgado, eu tenho divulgado muito, a importância do judaísmo sefaradi na região da Amazônia, que é uma coisa muito pouco conhecida. Mas graças a esses esforços das pessoas que têm trabalhado, isso tem mudado, eu acho que é muito importante. Essa cultura sefaradi é muito própria, não somente com a raquitia, mas também de costumes de comida, da forma da reza, de todas essas coisas que nós vivemos. A pequena cidade de Arzila, hoje com aproximadamente 20 mil habitantes, localizada no noroeste do Marrocos, foi abrigo de uma grande quantidade de judeus, porém a sua história foi marcada por algumas dominações. Logo no primeiro milênio, os fenícios fundaram um porto e o chamaram de Zile, mas as seguidas dominações dos cartagineses, romanos e árabes fizeram com que seu nome se tornasse Arzila. A dominação não parou por aí e, posteriormente, entre 1471 e 1578, os portugueses tomaram o poder e a transformaram em um grandioso centro cultural até que os espanhóis chegaram e tomaram conta da situação, trocando mais uma vez o nome da cidade para Arcila. O nome oficial somente foi definido após os muçulmanos adentrarem a região e isso aconteceu após os espanhóis cederem as terras aos governantes árabes que finalmente a batizaram de Arzila ou Azilá. É de Arzila que vem a família Rofé, que se estabeleceu no Marajó a partir do século XIX. Abraham Rofé, nascido em Arzila em 1857, chegou ao Brasil em 1872, porém retornou ao Marrocos e foi então que oficializou o seu casamento com Ana Barcessá em 1875, voltando às terras brasileiras definitivamente anos depois. E a sua residência, durante anos em que viveu após o seu retorno, foi no município de Afuá, onde trabalhou durante um tempo até que essa situação fosse favorável para que a sua família pudesse viajar e morar no Brasil. Aqui no Marajó, nos arredores de Afuá, fundou uma vila chamada Rofilândia, sendo um homem muito querido pelos locais. O velho Rofé, assim como ficou conhecido, dos meios comerciantes da cidade, devido aos trabalhos realizados juntamente com seus filhos, Simão e Mário, e o seu neto Marcos Atias,
era considerado um homem com uma boa condição financeira para os padrões da época. Seu falecimento ocorreu em 1º de fevereiro de 1932, aos 75 anos de idade, sendo o seu corpo sepultado no antigo cemitério israelita de Belém. Fortunato Atias nasceu no ano de 1867, em Rabat, no Marrocos. O seu pai era Maluf Atias, um comerciante de especiarias, e a sua mãe, Alegria Atias. Pouco se sabe sobre a sua família e história do Marrocos, pois na época da sua imigração ele era muito jovem e fez todo o processo sozinho. Outras famílias que carregavam o mesmo sobrenome e que também viveram no estado do Pará não tinham nenhum grau de parentesco com o Fortunato. Devido a alguns acontecimentos não esclarecidos, ele se mudou para Portugal ainda muito jovem e entre 13 e 15 anos veio para o Brasil. A primeira cidade em que esteve foi Belém. Porém, como era de costume entre os judeus recém-chegados, logo foi transferido para Macapá, seguindo uma das firmas aviadoras da época. Tendo feito todo esse processo, desde a sua partida do Marrocos até a sua chegada ao Brasil, de forma solitária, logo aconteceu a união com uma mulher da região, uma cabocla, da qual tiveram um filho chamado José Lopes de Menezes, ou José Atias, assim como ficou conhecido durante toda a sua vida. Nesse cenário, Fortunato já estava se estabelecendo profissionalmente no comando de um comércio local. A sua primeira mulher veio a falecer, o que o fez decidir casar e formar uma família, seguindo a religião e também as tradições judaicas. Foi em 1896, aos 29 anos de idade e com uma situação financeira estável, que casou-se com Merian Rofé, filha mais velha de Abraham Rofé de Afuá, que já tinha grande prestígio nos meios comerciais da região. O casal e o filho José foram viver em Macapá, onde nasceram os primeiros filhos de Fortunato e Merian. Após alguns anos, Fortunato e toda a sua família fizeram a sua mudança para Livramento do Ituquara, localidade que fazia e ainda faz parte do município de Breves, Marajó, em propriedade do seu cunhado, Isaac Rofé, que veio a ser proprietário de fato logo após a sua chegada. A casa em que eles moravam foi construída sobre estacas de madeira como forma de segurança, pois era bem próximo ao rio Ituquara, pequeno afluente do Grande Amazonas, em uma região afetada pela subida das marés. A arquitetura da residência lembrava um barracão, pois, além da morada, servia como depósito de mercadorias e loja comercial. Foi nesse local que os Atias passaram a maior parte das suas vidas. Assim como o ciclo da borracha teve seu auge, trazendo prosperidade para a região, o seu declínio também veio de forma brusca e fatal. A crise da borracha aconteceu devido à disparidade de preços que ocorria entre a compra do produto junto aos produtores e a venda internacional nos portos. Os ingleses trabalharam fortemente em pesquisas para que as sementes contrabandeadas de seringueiras pudessem ser aclimatadas para solos no Sudeste Asiático, onde o clima era bastante parecido com o da região norte do Brasil. E dentro desse contexto, Fortunato Atias e os pequenos comerciantes judeus locais foram à ruína. Em 1913, Fortunato levou seu filho Maluf para que pudesse acompanhar os negócios por outras cidades. Porém, Maluf acabou ingerindo uma substância venenosa. Fortunato, desesperado, levou seu filho até Belém, pois lá ele poderia contar com melhores recursos médicos, o que não foi suficiente, e Maluf acabou falecendo aos 14 anos de idade. A volta de Fortunato ao Ituquara foi marcada pelo desespero de Merian, que só ficou sabendo dos fatos posteriormente ao enterro do filho, seguindo uma vida repleta de trabalho e dificuldades financeiras. Seus filhos, José e Abraham, ficaram cuidando dos negócios no Ituquara, pois Fortunato mudou-se para Belém, onde viveu seus últimos anos de vida. Assim como muitas histórias de famílias de judeus que vieram para o Marajó, o da família Barcessá também teve início na busca de uma vida melhor. Moisés Barcessá foi mandado buscar por Abraham Rofé, que era casado com sua tia Ana Barcessá e veio de Tetuã, no Marrocos, para o Pará. Mais tarde, seu irmão Jaime Barcessá também veio para o Brasil. Moisés tinha pouco ou quase nenhum contato com os familiares que ficaram no Marrocos.
já que as cartas demoravam meses para chegar. Quando a mãe de Moisés faleceu no Marrocos, a notícia só chegou após cerca de 3 meses. Foi nesse momento que ele pôde cumprir as regras de Abel. De Belém, ele veio para o município de Breves e Afuá e morou em um lugar chamado Hoflândia, onde ele conseguiu se adaptar de forma gradual. Ele então conheceu e se casou com Ana Tias, sua prima de 2º grau. Moisés trabalhava para Abraham Rofé, que tinha diversas atividades comerciais como plantação de cana-de-açúcar, cereais, feijão, arroz, melancia, milho e extração de borracha. Eles transportavam as melancias para Belém em canoas cheias e quando Moisés se casou com Ana Tias, eles se estabeleceram num lugar chamado Doce Laranjal, onde Moisés começou o seu próprio negócio na área comercial. A história da família Chocron no Marajó não é fácil de contar, pois há muitas informações que ainda precisam ser esclarecidas. Sabe-se que o patriarca Abraham Bar Morluf Chocron veio de Tetuã, no Marrocos, num porão de navio, conforme relato de sua filha Sol Siqueira, fugido da guerra no Marrocos. Mas, antes de desembarcar no Brasil, fez uma longa estada na Argentina, onde deixou parentes como Estrela, Marcos e Isaac Chocron. Chegando ao Brasil, tentou a sorte no arquipélago do Marajó, como regatão, mas logo conseguiu comprar terras e se fixar no que ele denominou de Rio dos Macacos, por ver muitos desses animais pelos matos, o que mais tarde a Prefeitura de Breves, onde está a região do Rio Macacos, denominou de Vila de São Miguel do Rio Macacos. Na vila que Abraão fundou, ele ficou conhecido como o Velho Abraão, que, além de comerciante, era referência de liderança por toda a vila. No seu comércio vendia-se de tudo: tecidos, agulhas, perfumes, armarinhos em geral, alimentos, etc. Além disso, ele arrendava terras para os locais que não tinham onde morar e trabalhar. Em troca, metade do que produziam nas terras era para o velho Abraão e a família dele, como os frutos da terra que ele recebia de volta, incluindo o açaí, o cupuaçu, o bacuri, a pupunha, a castanha do Pará, etc. No comércio, que também era morada, ele criou os filhos que teve com uma moça local chamada Eponina Bentes. A história da família Sarraf no Brasil começa em 1835, quando Davi Sarraf veio do Marrocos para Belém, mas se estabeleceu em São Luís do Maranhão. Depois do Davi, vieram para o Brasil um casal de marroquinos, Abraham e Elísia Sarraf. Um dos filhos dele, Samuel, que foi nascido em Belém e criado em Belém, foi para o Marajó no início do século XX, em torno de 1902. Isso aconteceu depois do Samuel casar com a Mercedes Bentolila, em 1897. Esse casamento aconteceu no Rio de Janeiro, onde o casal morou durante o primeiro ano de casamento e onde nasceu a primeira filha deles, que se chamou Helena. Depois desse primeiro ano, Samuel voltou para o Pará. Ficou em Belém, viajou por outras regiões do interior do estado. Chegou a se estabelecer em São Miguel do Guamá, onde nasceu o seu filho Jacó, que é o meu bisavô. Mas o comércio lá em São Miguel não deu certo e ele voltou para Belém e de Belém seguiu para o Marajó, já no início do século XX, e com a família formada. No Marajó, ele e Mercedes se instalaram. Ela faleceu lá em 1908, com cerca de 30 anos. Foi a partir dos filhos de Samuel e Mercedes que iniciou a descendência da família Sarraf no Marajó. Embora Samuel tenha tido outros casamentos, foram os filhos dele e de Mercedes quem permaneceram em Breves, e é desses filhos, os descendentes que ainda estão em Breves. Meu nome é Clara Kochen, nasci em São Paulo em 1935. Sou casada com o Majestil Marcelo Kochen, nascido em Varsóvia, na Polônia, em 1925. Meus pais foram Elísia Sarraf e Moisés Aquim, ela de Belém do Pará e ele do Cairo, no Egito. Meus avós maternos foram Clara Rofé e Simão Sarraf, ambos nascidos em Belém. Tanto a família Rofé como a Sarraf passaram por terras e rios do Marajó antes de se estabelecerem em Belém. Mantenho costumes
dos meus ascendentes, tanto do Marrocos, por parte de mãe, como da Turquia, origem familiar de meu pai, acrescidos de costumes europeus trazidos por meu marido. Eu sou descendente da família Sarraf Bentolila e tenho DNA indígena e judeu. Atualmente eu venho redescobrindo essas minhas histórias da família através dos meus pais, dos meus parentes, meus tios, e todos eles contam essa história que eu venho recebendo. Então, eu tenho o DNA judeu, eu me identifico muito com a religião católica devido a meus pais, por criação deles, e por conta disso é uma religião em que eu não penso em trocar ela, mas venho sempre pensando na religião judaica como das minhas raízes de uma forma de resgatar elas para conhecer mais, porque é sempre importante voltar ao nosso passado e descobrir a nossa verdadeira origem. Meu nome é Fábio Paes, eu sou professor, também nascido no município de Breves. Tomei conhecimento da minha ascendência judaica a partir de relatos dos meus familiares, em especial da minha mãe, Maria de Jesus, que é filha de Luiz Sarraf, que historicamente nos relatou essa sua ascendência também. O cemitério judaico de Gurupá, no Pará, esteve em uso entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, como local de sepultamento da comunidade judaica local, estabelecida na região por conta do comércio a retalho, que teve seu auge durante o ciclo da borracha. Com o fim deste, o êxodo de grande parte das famílias praticantes do judaísmo, a consequente desestruturação dessa comunidade e a conversão dos remanescentes ao cristianismo, o cemitério entrou em desuso. As lápides, em sua maioria escritas em hebraico, perderam significado com a morte dos mais velhos ainda falantes do idioma. O trabalho aqui apresentado envolveu a limpeza do espaço cemiterial e dos túmulos, o registro gráfico e fotográfico do espaço, a tradução das suas lápides e a recolha de informações orais junto à comunidade com o objetivo de resgatar parte da memória do espaço e da comunidade a qual ele servia. O estudo revelou aspectos inéditos da antropologia funerária de uma comunidade judaica na Amazônia e do seu esforço na manutenção das tradições hebraicas apesar do isolamento. Meu nome é Karine e eu estou aqui para falar um pouco da história da família Botibol Marajó. Botibol é uma palavra que mistura o árabe e o hebraico e significa fazedor de tambor ou filho de fazedor de tambor. A história da família Botibol começa com a vinda do Simão Amor Botibol em 1880 para a região do Rio Jaburu, no interior de Breves, na região do Marajó. Os motivos que levaram o Simão para Breves são desconhecidos, mas lá ele construiu seu barracão e começou a realizar o comércio regatão, trocando tecidos, utensílios, alimentos por produtos da floresta, ou vendendo à praça, no comércio prestamista que se chamava regatão. Por ir de porta em porta, nas casas ribeirinhas, conhecendo as pessoas do lugar, Simão encontrou a cearense Maria Altina da Conceição. Dona Altina tinha vindo com a família do Ceará fugindo da seca, e ela e Simão se casaram e ela abraçou a religião judaica e as tradições marroquinas, se tornando uma família extremamente rigorosa no cumprimento das tradições religiosas judaicas. Durante o ciclo da borracha na Amazônia, os judeus marroquinos, embora mantivessem algumas tradições culinárias marroquinas, adaptaram a sua alimentação aos recursos regionais, consumindo alimentos como a tapioca em vez de pão de trigo e incorporando produtos amazônicos que eram permitidos pela lei kosher. Eles precisaram assimilar os costumes locais e a alimentação regional, sempre respeitando as regras da alimentação kosher, como o não consumo de porco e as leis de nutrição judaicas que estabelecem a distinção entre carne e laticínios. Quando não havia acesso à carne kosher, muitos judeus amazônidas viviam quase como pescetarianos, baseando-se em peixes e vegetais. O pirarucu, por exemplo, chegou a ser chamado de bacalhau da Amazônia e era salgado e seco. Um recurso prático porque seguia tradições sefaditas de conservar peixes. Em resumo, a alimentação judaica no Marajó
foi um exemplo de hibridismo cultural. Manteve-se a matriz marroquina, mas profundamente marcado pelos ingredientes amazônicos. Hoje, descendentes dessas famílias ainda preservam pratos judaico-amazônicos como o pirarucu de casaca, em versão kasher, e versões locais da dafina e bolos marroquinos com castanha do Pará. A cozinha tornou-se símbolo de resistência. Mesmo em espaço distante das grandes comunidades judaicas do mundo, a identidade foi mantida pelo sabor e pelo ritual alimentar. Quem aqui chegar traz sempre um sonho de algum lugar. Vem de peito aberto, sem saber o que será, com coragem de se aventurar. Betachim Ava, outros tão iguais, corações a se entregar, recriando a vida. Vida, esperança. Corações a se entregar, recriando